Deus forte aí? Vou dar outra chance para você. Tem alguém que pode dar um glória a Deus bem forte? Amém. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui mais uma vez e ter a oportunidade para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje o nosso texto está em Lucas capítulo 9. Você pode abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo 21, 22 e 23. Nós vamos estar focados. Hoje nós vamos falar um pouquinho do preço para ser um seguidor de Jesus. O que te qualifica para seguir Jesus? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu sempre aplico uma mensagem, a Bíblia, nos dias de hoje, né? Eu trago, tudo que eu leio, eu trago para a minha vida hoje. A palavra de Deus, ela precisa ser aplicada, amém? Amém? E eu comecei a trazer essa palavra para a minha vida e comecei a pensar nos dias de hoje, se Jesus tivesse um perfil no Facebook, como seria? Se Jesus estivesse nos tempos de hoje, se estivesse hoje aqui, né, como ele esteve há mais de 2000 anos atrás, com essa febre de rede social, de Facebook, se Jesus tivesse um perfil, como seria o perfil de Jesus? Eu tenho a criatividade, comecei a pensar nisso. Seria lá o perfil de Jesus, Jesus, o Cristo, né? Filho de Deus, perfil de Jesus. Né? Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Agora, se ele coloca as condições para ser um seguidor dele no Facebook, nas redes sociais, ele ia colocar exatamente o que está aqui em Lucas capítulo 9, 21, 22 e 23. Vamos ler o texto. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto, ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou em outra versão, ser o meu seguidor, ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Agora, você já imaginou se Jesus coloca isso aqui no perfil deles? Ei, você aí, se quer ser meu seguidor, olha o perfil de Jesus. Se você quer ser o meu seguidor, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, depois você me segue. Ia sair de um monte de gente das amizades de Jesus. Eu não sou uma pessoa muito popular, eu tenho 600 e poucos no meu Facebook. Eu creio que tem alguém que tem mais de 1000 seguidores no Facebook? Deixa eu ver. Tem, né? Vocês estão... Mas isso é porque vocês não me seguem ainda no Facebook, né? Não tem como seguir no Facebook, né? É ser amigo, né? No Instagram que segue, eu acho, né? Eu estou muito popular, não, mas é porque vocês não estão me ajudando. Mas Jesus, se coloca isso no perfil dele, eu imagino que ele também não seria uma pessoa muito popular. Aquele que quer ser meu seguidor, ele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que o perfil os amigos de Jesus iria ser bem pouco, porque é algo que muitos de nós não queremos. Negar a nós mesmos. Já vou explicar para você detalhado o que é isso. Tomar uma cruz e seguir Jesus. Isso é algo que o ser humano não quer, porque nós vivemos em um tempo de igreja, gente, onde... Opa, glória a Deus. Nós vivemos em um tempo de igreja onde... Uma geração de igreja, digamos assim, que as pessoas não entenderam de fato o que é o Evangelho. Se nós perguntarmos hoje, o que é o Evangelho para você? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão gaguejar, ou vão ter respostas adversas. Muitos vão dizer talvez, o Evangelho é uma religião. Não, o Evangelho não é uma religião. Né? O Evangelho é uma igreja? Não. Isso não é Evangelho. É sucesso, prosperidade? Tem até as mensagens de prosperidade, o Evangelho da prosperidade tem sido pregado hoje em dia. O Evangelho é a promessa? Não e não. Nós vivemos em uma geração de igreja que não entenderam verdadeiramente o que é o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve, deve ter na sua folha de mensagem, em Gálatas 6,14. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve sobre o Evangelho. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor
Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, ele entendeu que o evangelho é uma vida de cruz. Ele entendeu que viver o evangelho é renunciar às suas vontades, tomar uma cruz e seguir Jesus. Ele conseguiu compreender aquilo que a igreja do século 21 não consegue entender, o que verdadeiramente é o evangelho. O evangelho, querido, ele não é uma mera palavra pregada, o evangelho é um estilo de vida. Eu escutei alguns améns, glória a Deus por isso, mas o evangelho, ele não é uma mera palavra pregada, uma doutrina espalhada pelo mundo, ele é um estilo de vida. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é cruz, é estilo de vida, mas a igreja do século 21 tem dificuldade para entender isso. É por isso que eu digo, se Jesus tivesse um perfil no Facebook, poucos seriam amigos de Jesus. Poucos amigos ele teria no Facebook. Mas vamos lá. Vamos aí no nosso ponto. Olha só, vou ler um texto aqui. Coloca a nota aí, 1 Coríntios 1,18. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, eu amo isso, olha. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz, o evangelho que o apóstolo Paulo seguia e servia, era a mensagem, era o evangelho de cruz, era o estilo de vida de cruz. É isso que ele vivia, era isso que ele pregava. Pessoas que pregam isso hoje em dia não são muito bem-vindas nas igrejas. Pessoas que têm esse estilo de vida e pregam esse estilo de vida, não tem muitos convites para pregar nas igrejas. Você já percebeu isso? Mas a pessoa que prega um evangelho da prosperidade, que Deus vai te abençoar, e isso é consequência, é fato, se nós estivermos com Jesus, esses têm portas abertas, que profetizam tudo que você quer ouvir na sua vida, que Deus vai te abençoar em todos os lados, que Ele te colocou por cabeça, não por cauda. Essas pessoas têm portas abertas em todas as igrejas, mas aquele que vive uma vida de cruz, que tem o estilo de vida de cruz e prega a cruz, ele não tem portas abertas para pregar, porque ninguém gosta de ouvir isso. Mas muitas pessoas, elas vivem religião. Nós não precisamos viver uma religião, não é isso. Nós precisamos apenas ser mais um religioso. Nós precisamos vestir o evangelho, fazer com que o evangelho se torne o nosso estilo de vida, para poder ser um seguidor de Jesus. É isso que nos qualifica a ser um seguidor de Jesus e participar do Facebook de Jesus. Se tornar um amigo de Jesus. Amém? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? A igreja precisa mudar essa mentalidade de evangelho. A igreja de hoje, ela precisa tirar isso que foi, esse engano que foi lançado sobre as igrejas. A gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa vestir o evangelho, fazer dele o nosso estilo de vida. Precisa ser a nossa mensagem, não se ouve mais. Precisamos mudar, a gente muda tudo. Muda de igreja, muda de casamento, muda de trabalho, muda de escola, mas se não mudar o pensamento, querido, a gente continua a mesma pessoa. Não é a religião que vai mudar você, não é a religião que vai fazer diferença na sua vida, ou uma igreja ou outra que vai transformar o seu estilo de vida, o que muda a sua vida, o que te faz um seguidor, um discípulo de Jesus, é o evangelho. É o evangelho que muda a sua história, te faz um seguidor, um discípulo de Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá no texto de Lucas, vamos destrinchar isso aqui. Aí no seu ponto número 1, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, ou vir após mim, ou seguir-me, negue-se a si mesmo. Coloque no seu ponto número 1, o que eu preciso? O que você precisa? Negar-se a si mesmo. Eu vou fazer um paralelo desse texto com Lucas 9,57. Algumas pessoas que quiseram seguir Jesus, que quiseram se tornar seguidores de Jesus, que se aproximaram de Jesus, querendo ser um seguidor dele. E aí Jesus teve a resposta para essas pessoas. Vamos analisar. Isso está em Lucas 9, um pouquinho mais adiante, no versículo 57, se você quiser abrir. Mas diz assim o texto, olha só.
quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Apareceu uma pessoa que queria seguir Jesus, por onde quer que ele fosse. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse que fez essa proposta para Jesus de segui-lo, ele era um mestre da lei. E os mestres da lei, naquele tempo de Jesus, eram pessoas que tinham regalias, que tinham privilégios, né? E Jesus, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, e você quer seguir? Você está disposto a negar as suas vontades, abrir mão das suas regalias, em outras palavras, Jesus está dizendo, para me seguir? Quando falo de abrir mão daquilo que nós queremos, é algo difícil. Você negar as suas próprias vontades para se tornar um discípulo de Jesus. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa fácil de fazer. Quer seguir-me? Está disposto a negar a sua vontade para se tornar um discípulo? Isso é algo difícil, querido. Deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer o que Ele quer. Hoje nós queremos que Deus, Ele faça tudo o que nós queremos. Que Ele age em nosso favor, na hora que a gente quer, do jeito que nós queremos. Nós achamos que Deus, Ele é o nosso amuleto. Quando eu preciso, eu vou lá e tiro Ele da gaveta e resolve os meus problemas. Ou pensam que Deus tem uma varinha mágica na mão para resolver os seus problemas na hora em que você precisa. É assim que muitas pessoas tratam Jesus. Mas quando se trata de negar o meu querer, a minha vontade, para fazer o que Ele quer, é difícil. É difícil. Jesus, Ele mostra muito bem como é isso. Quando Ele estava no Getsemane, orando, Ele estava em um momento difícil, de angústia, prestes a ser preso para ser levado para a crucificação. E Ele orava, e Ele falava com Deus: Pai, se possível for, passe de mim esse momento, mas ainda assim não faça o que eu quero. eu entrego ao Senhor o meu querer. Não faça o que eu quero, mas cumpra a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor deseja. Pai, eu sei que eu estou num momento difícil, de angústia, mas eu não quero fazer aquilo que eu quero. Eu entrego as minhas vontades ao Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Será que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia? Será que a gente, quando ora, a gente ora dizendo: Pai, eu preciso disso, eu quero isso, mas não cumpra a minha vontade, faça a tua vontade em mim, Senhor. Faz o teu querer em mim, Senhor. Eu abro mão dos meus desejos, das minhas vontades. Eu nego aquilo que eu quero para cumprir a tua vontade. Será que a gente faz essa oração de Jesus? O apóstolo Paulo foi outro que orou. Ele orou 3 vezes, ele conta, pedindo para Deus tirar dele o espinho na carne. Quantos se lembram disso? Mas não tirou, Deus não tirou. Deus fala para ele assim: olha só, fica tranquilo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando estou fraco, é que eu estou forte. Pai, eu abro mão, Senhor. E assim a gente aprende a abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que nós queremos, negar os nossos desejos e permitir que Deus cumpra o querer dele em nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Negar a nossa vontade não é fácil. Tenta fazer um regime para você ver. Tenta fazer um propósito. Alguém já fez? Abrir mão de alguma coisa, de comida, ou de açúcar, ou de café. É difícil ou não é? Abrir mão de comida, eu gosto de picanha. Tem mais alguém que gosta de picanha? Eu gosto. Só que o meu colesterol é um pouquinho alto. Eu não posso ficar muito comendo aquela gordurinha. A última vez que eu fui na médica,
Uma amiga minha, ela falou assim, ó, maneira nas picanhas. Eu falei, mas eu nem como muito, é só quando tem uma festinha ou outra. Em casa eu costumo nem comprar muito. E aí parece que quanto mais menos pode, mais a gente quer comer. E aí quando vem a picanha eu fico tentando tirar aquela partezinha de gordura. É a parte mais gostosa do negócio, a gordurinha. É difícil, não é fácil abrir mão. Não é fácil negar a nossa vontade. É ou não é? O regime não é fácil. A gente quer abrir mão das coisas, mas não é fácil. Mas é necessário? Fácil não é, mas é necessário. A gordurinha é gostosa? É. Mas me faz bem? Não. Eu preciso de evitar. Eu preciso de comer outras coisas. É necessário. É necessário abrir mão. É necessário negar a nossa vontade para se tornar um seguidor de Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Quando eu renuncio a poder na submissão a Deus, quando eu renuncio à minha vontade, eu alinho a minha vida com o plano de Deus. Há poder na nossa submissão a Deus. Ele diz, submeta-se a Deus, a Bíblia diz, e resista ao diabo, ele fugirá de você. Há poder quando você nega as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Há poder quando você se submete a Deus. Você alinha, você promove, provoca o poder de Deus na sua vida. Você provoca o poder de Deus na sua vida. Eu lembrei aqui da situação quando Jesus ele encontra Pedro, e ele pede, Pedro ele tinha pescado a noite inteira, bom, ele tinha tentado pescar uma noite inteira, e quando amanhece, ele estava ali lavando a rede, já preparando para ir embora, meio frustrado, imagino eu, depois de não ter conseguido pegar nada durante a pescaria à noite, e Jesus chega e pede o barco de Pedro emprestado. Pedro, deixa eu entrar no seu barquinho, para liberar uma palavra. Muitos de nós, talvez, iríamos, poxa, agora, eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, estou frustrado, não consegui pegar nada, e agora esse homem chega e me pede para usar o meu barco, pede para me servi-lo ainda. Mas a gente precisa negar. Eu te garanto que a vontade de Pedro era ir embora para casa e descansar. Quantos estão comigo? Se fosse nós, eram, né? Depois de uma noite inteira tentando pescar e não consegui pescar nada. Já tinha lavado a rede. O pessoal que trabalha na construção chega às 5 horas, lava as ferramentas, aí daqui a pouco tem que fazer coisa. É ruim, não é? A gente está doido para ir embora, já lavou as ferramentas de trabalho. E aí chega o homem, deixa eu usar aqui o seu. Coloca a sua ferramenta de novo na água. Me ajuda aqui. A vontade é de ir embora. A vontade é de descansar. Quebrado depois de uma noite inteira sem dormir, tentando trabalhar. Não, mas Jesus entra no barco de Pedro, prega, e depois, por isso que eu digo para você, há poder na submissão, quando a gente nega aquilo que nós queremos e fazemos aquilo que Deus quer, há poder nisso, há uma recompensa nisso. Ele não tinha pegado nada, mas depois que ele serve a Jesus, depois que ele entende que é importante servir a Jesus, Jesus pega e fala com ele, agora joga a rede. Primeiro, ele serviu. Primeiro, ele negou a vontade dele de ir embora, de descansar, já tinha lavado a rede, estava pronto para ir embora. Agora, depois que tudo isso acontece, Jesus, agora você joga a rede. Agora eu vou mostrar para você como é que eu cuido daqueles que me servem, daqueles que me buscam, daqueles que priorizam, daqueles que negam a sua vontade para fazer a minha vontade. Tem alguém entendendo isso? Ele joga a rede e a rede, falta pouco, arrebentar de tanto peixe. Salvou o dia de Pedro, porque ele negou a sua vontade, ele abriu mão do seu descanso, ele deixou de fazer aquilo que ele gostaria de estar fazendo, que era dormindo, para fazer o que Jesus queria. Há poder quando você faz isso, querido.
Há poder quando você renuncia à sua vontade. Há poder quando você prioriza a vontade de Deus na sua vida. Que a nossa oração seja a oração de Jesus. Pai, que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, dos meus planos, dos meus sonhos, para que o Senhor faça o teu querer em mim. Amém? Há poder nisso. Dando continuidade. Olha o que continua o texto. Na segunda parte do texto fala que Jesus dizia a todos: segue. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Coloca no seu número 2, tomar a sua cruz é outra coisa necessária para você ser um seguidor de Jesus. Olha no paralelo que a gente está fazendo em Lucas 9, 59 agora. A outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Vá você, deixe que os mortos enterrem os mortos, você vai e proclame o reino de Deus. Cruz fala de renúncia, de abrir mão, de colocar o reino em primeiro lugar, de priorizar as coisas de Deus. Nós amamos falar de Mateus 6,33, né? Coloque em primeiro, tem muita gente que gosta de pregar, eu gosto muito desse texto. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que você precisa lhe será acrescentado. Tudo o que você necessita, Deus vai adicionar, vai acrescentar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas olha só, cruz, querido, fala de morte. Precisamos morrer diariamente para nós mesmos. A gente proclama, declara esse texto, mas muitas vezes Jesus não está em primeiro plano na nossa vida, Ele não está em primeiro lugar. O reino de Deus, Ele não está em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos milhares de outras coisas na frente do reino. Nós temos N coisas na frente do reino de Deus. Pergunta para alguém, quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Querido, vida de cruz. A cruz, quando a gente fala da cruz, a gente lembra de morte. A gente lembra de sacrifício. A gente lembra de renúncia. A gente lembra de dor. Carregar a nossa cruz diariamente não é fácil. E olha só, não me entenda mal, a sua cruz não é o seu cônjuge. Ou é a sua sogra, não. Amém? Tem gente que acha que a minha cruz é a minha sogra. Não, não, não. A sua cruz não é a sua sogra. Estão rindo? A minha cruz é o meu marido. Não, não, não. A sua cruz não é o seu marido. Não é. Tem gente que pensa assim, né, que a cruz dele é alguma pessoa, mas a cruz dele não é uma pessoa. A cruz é renúncia, é morte para aquilo que nós queremos, que é ruim. Porque a nossa índole, a nossa descendência adâmica, ela é ruim. Precisamos morrer para nossas vontades, abrir mão daquilo que nós queremos para fazer o que Deus quer. Eu peguei um exemplo aqui que foi de Moisés. Olha esse texto em Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha só, a tua cruz, escuta isso, anota isso aí para você guardar no seu coração. A tua cruz te alinha com o seu chamado. O que qualifica Moisés para o grande chamado que tinha na vida, que Deus tinha na vida dele, é essa renúncia, essa cruz que ele resolveu tomar. Moisés, ele poderia ter vivido uma vida bacana. Ele foi criado na casa de Faraó, no palácio do rei. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas chegou um tempo que ele preferiu o desprezo, ele preferiu ser rejeitado, o desprezo do rei. Ele abriu mão, ele disse: eu vou tomar a minha cruz, eu vou renunciar a tudo que eu tenho aqui, para fazer aquilo que meu pai quer, para fazer aquilo que Deus quer. Ele renuncia, ele abre mão de todos os benefícios, regalias que ele tinha. E você já sabe da história. Teve que sair do Egito fugido, porque matou um soldado defendendo os hebreus, defendendo o seu povo.
Vida de sacrifício ele escolheu, querido. Mas essa vida de cruz alinhou ele com o chamado que Deus tinha na vida dele. É difícil? É. Abrir mão é difícil? É. Sacrifício é difícil? É. Muitas pessoas procuram atalhos. Muitas pessoas querem resolver os seus problemas. Olha só, Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nunca... Tome a sua cruz diariamente. Todo dia a gente precisa matar um gigante, querido. Todo dia nós matamos um gigante. Não é fácil, Jesus nunca prometeu que seria fácil. Mas cada vez que nós tomamos a nossa cruz, renunciando, se submetendo à vontade de Deus, nós estamos alinhando a nossa vida com o propósito de Deus. E Deus ele vai alinhando o nosso chamado, o nosso propósito, o propósito da sua e da minha existência. É isso que nós precisamos, querido. Tome diariamente a sua cruz. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. No versículo, no número 3. Tome diariamente a sua cruz. E aí ele diz, então siga-me. Coloque no passo número 3, seguir Jesus. Em Lucas 9, 61, 62 diz, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem bota a mão no arado, não olha para trás. Seguir Jesus, querido, é deixar de olhar para trás. Eu não sei, talvez você está olhando para o seu passado, ou você está olhando para tantas coisas que você está deixando para trás, mas seguir, se você quer ser um seguidor, se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa de parar de olhar para trás e olhar para Jesus. Eu não sei o que você deixou para trás, eu não sei o que você está olhando para trás, eu não sei o que está preocupando no passado, mas você precisa olhar para Jesus, você precisa seguir Jesus. Aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás, ele segue em frente. Às vezes o nosso passado ele nos prende, ele nos aprisiona. Mulher de Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, Deus deu a chance deles fugirem, deles saírem dali antes da cidade ser destruída. A Bíblia diz que ela olhou para trás e se tornou o quê? Uma estátua de sal. Tinha nada que olhar, o anjo disse para ela, vai, vocês vão, sai daqui, mas sai rápido, que eu preciso destruir a cidade. Não olhe para trás, porque vocês não estão deixando nada de bom para trás. Vocês não estão deixando nada de bom para trás. Uma cidade que era contra o Senhor, uma cidade que fazia atrocidades diante de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra subiu até o Senhor. Tanto é que ele resolve acabar com aquela cidade, mas a mulher de Ló, muitas vezes a gente não consegue romper porque a gente está olhando para trás. Tornar um discípulo de Jesus é olhar para frente. Esquecer o que para trás ficou. Olho para o alvo, disse o apóstolo. Me esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo o alvo. Eu prossigo o alvo. Vida de renúncia